Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, tudo bem, família? Programa Nova Vida já está no ar. E é o programa da família paraense. Então, hoje, vou ter o prazer de entrevistar uma profissional em coach empresarial que vem ser a Marcela Pfeiffer. Né, Marcela? Eu gostaria que você, de antemão, se apresentasse também ao nosso telespectador. Quem é a Marcela? Vamos lá. Hoje eu estou trabalhando com coaching empresarial, tá? Formei em coach, formei em 2 engenharias, na verdade, e dentro da engenharia eu descobri que o que eu realmente amava eram pessoas, no meio de um canteiro de obras, né? Que eu conseguia resolver com muita facilidade essas questões pessoais mesmo dentro da empresa. Eu gostava da engenharia, mas eu descobri dentro da engenharia que o que eu realmente amava eram as pessoas. Então, o que acontece? Eu decidi fazer essa transição de carreira e mudar completamente de área. E aí foi quando eu descobri o coach. E aí eu fiz o meu primeiro curso de coach. Fiquei extremamente apaixonada. Dentro desse primeiro curso eu descobri exatamente o que eu queria. E desde então eu comecei a trabalhar com isso, né? Eu já fazia muitos projetos sociais antes de começar o primeiro curso de coach. Então era algo que já me fascinava muito, essa questão de lidar e ajudar as pessoas, e para mim foi uma realização muito grande. Hoje eu trabalho dentro de empresas especificamente, que foi uma forma que eu encontrei de ajudar pessoas que tinham mais essa dificuldade. E aí eu decidi voltar, no caso, para as empresas. Por quê? Porque eu sentia uma necessidade muito grande dentro desse mercado, né? É um mercado que ele é muito competitivo, as pessoas estão disputando o tempo inteiro, então a gente precisa ter um direcionamento maior até para que essas pessoas elas não venham ter, né, essas doenças da atualidade, que é a depressão, a ansiedade, o estresse. Agora, Marcela, você tem que ter o quê? Um diagnóstico da empresa, dos funcionários. Primeiro vai para um atendimento individual de cada um, com a chefia, tendo mais ou menos um diagnóstico para depois, então, desenvolver o trabalho, ou você chega e reúne a equipe e começa a desenvolver um trabalho, ou como é? Sim, vamos lá. Certo. Depende muito de cada empresa, porque cada empresa é uma empresa, então não tem como a gente generalizar esse trabalho e colocar de uma forma geral mesmo, né? Não tem como. Então, o que a gente faz? A gente vai na empresa, primeiro a gente tem uma conversa para buscar Com o entender. gerente, com a chefia, ter mais ou Sim. menos uma ideia de como está a Para ter uma situação ideia. da equipe, né, dos Sim, funcionários. isso. Certo. E o ideal é que a gente tenha essa conversa não só com o gerente. Por quê? Porque existem pontos de vista diferentes. Então, eu sempre gosto muito tanto de conversar assim com o gerente, com o dono da empresa, de preferência, e também gosto de pegar 1 ou 2 pessoas de setores diferentes para eu entender os outros pontos de vista também. E aí a gente vai traçando estratégias de acordo com o que aquela empresa ela precisa. Então, são feitos treinamentos personalizados, de acordo com o que aquela empresa precisa, de acordo com o diagnóstico daquela empresa, né? E aí a gente vai apontando para isso aí. A gente vai fazer um treinamento em grupo, em equipe. Tem empresas que é algo muito mais leve, muito mais raso, então a gente consegue fazer só uma consultoria e já resolve o problema, né? Quando é algo mais tranquilo de resolver. Agora tem casos de empresas que o negócio é mais profundo, e aí a gente tem que fazer vários dias de treinamento para conseguir ali atingir esse objetivo. Agora, você faz também um levantamento do perfil desse funcionário, se ele está no departamento certo, se é aquilo que ele quer, mais ou menos por aí também? Sim, a gente faz o Porque muitas das vezes você estudo. está fazendo uma universidade, está fazendo medicina, e você está fazendo aquele estudo, pra, em função do papai e da mamãe, e não é realmente aquilo que você gostaria de ser.
Sim. Não exatamente em relação à profissão da pessoa, mas o que a gente faz nesse perfil? A gente busca saber qual que é o perfil daquela pessoa para o trabalho que ela está desenvolvendo. A questão da satisfação ou não? Satisfação também, né? Porque a satisfação ela está relacionada ao perfil dela. Por exemplo, eu tenho um perfil de um funcionário que ele é extremamente comunicador. Então, se eu pegar esse perfil de funcionário, se eu pegar esse funcionário e colocar ele para ser um caixa da minha empresa, se eu colocar ele para organizar o meu depósito, provavelmente eu vou ter muita dor de cabeça com ele. Provavelmente ele vai ficar doente, provavelmente ele vai entrar numa depressão, vai me dar trabalho. Por quê? Porque o perfil comunicador é um perfil que ele é de relacionamento. É um perfil que ele é para vender, é um perfil para ficar no atendimento, para ficar na recepção, é um perfil que tem que lidar com as pessoas. Entende? Então, se você coloca ele numa área que ele vai ficar numa sala fechada, que ele vai ficar sem muito contato com as pessoas, ele vai enlouquecer ali dentro. E isso acontece muito dentro das empresas. Ele não vai dar produtividade. E ele não dá produtividade. Os empresários geralmente chegam para mim, Marcelo, tem um funcionário que ele só está me dando dor de cabeça. E aí a gente faz análise de perfil, ele está num local totalmente errado. Totalmente errado dentro da empresa. E aí a gente faz essa análise de perfil, aí já faz os ajustes, porque às vezes o que acontece? O empresário ele tem ali um ouro na mão. E aí ele não está sabendo aproveitar esse ouro dentro da empresa dele. Por quê? Porque a pessoa está trabalhando num lugar que ela não gosta, que não é o perfil dela. Então o que acontece? Está desperdiçando todas as habilidades que aquela pessoa tem dentro da empresa no lugar errado, né? Porque ela não está usando aquilo que ela tem de melhor. Aí o profissional em coach chega, é detectado esse profissional, e aí vocês vão lapidar ou vão passar ferramentas para ele se lapidar? Sim, a gente passa as ferramentas, né? A gente tem outra questão também. A gente não muda as pessoas, tá? Sim. Isso aqui que fique muito claro, porque às vezes as pessoas contratam, elas acham que a gente vai lá fazer milagre. Isso não existe. Isso não existe, tá? As pessoas que aplicam, a gente garante o resultado desde que as pessoas apliquem. Se elas não aplicarem aquilo que elas aprendem, não tem como passar por osmose. Agora, é uma pergunta, deixa eu ver aqui. Coach, psicólogo, terapeuta, existe uma comparação entre esses profissionais? São trabalhos completamente diferentes. São trabalhos Mas tem pessoas que confundem a coisa, né? Sim, tem pessoas que confundem. Ainda as pessoas que não têm muito conhecimento acabaram criando uma rixa ali entre psicólogo e coach. E uma coisa não tem absolutamente nada na a ver realidade, com a outra. pode ser somatória, né? Vai somar as ideias. Totalmente. Né? Inclusive, eu já tive coach que a gente não chama paciente, né? Porque a gente direciona pessoas para elas atingirem um objetivo, né? O psicólogo, ele trata as patologias da pessoa, né? Problemas psicológicos. Então, você chegando numa empresa, primeiro é o patrão, o gerente, aí vai no recursos humanos, trocar uma ideia, aí você tem um diagnóstico mais ou menos, porque o recursos humanos é a alma da empresa, digamos assim, é a bateria, o coração da empresa. Deveria ser, né? Deveria ser, vai depender também desses profissionais. Dependendo da forma como leva isso. Legal. Mas deveria ser, né? Porque é importante que a empresa tenha essa área, e se é uma empresa que ela ainda não tem uma amplitude muito grande, é importante que eles olhem para esse lado, né? Porque a gente trabalha com pessoas. Então, se as pessoas elas não estão bem para trabalhar, certo, a gente não tem como crescer uma empresa. Positivo. Mas, Marcela, eu tenho uma perguntazinha. Aqui, o programa é o Espaço Nova Vida, que é de uma comunidade terapêutica, do qual nós trabalhamos a prevenção e o tratamento do dependente químico de álcool ou de outras drogas. Pergunta. Tá. Ponto. Vamos lá. E para desenvolver um trabalho com dependente químico, qual abordagem que é desenvolvida? Qual abordagem? A espiritual, a motivacional, qual é o trabalho desenvolvido? Porque eu falando por mim que eu sou um dependente químico também, são 30 anos que não uso droga, mas estou em recuperação, pronto. Meu maior problema foi desvio de conduta. Como trabalhar o desvio de conduta usando esses recursos técnicos
dentro dessa abordagem coachista? Não, Não sei se seria. eu não sei, eu sou leigo. Tudo Abordagem coach, né? Coach. Coach. Abordagem coach com dependente químico, com grupo de dependente químico. É questão de desvio de conduta, já é uma coisa muito interna da pessoa, né? Mas É o algo que profissional também da empresa tem desvio de conduta. Tem um roubo, tem a insatisfação, tem. né? Tudo isso. Tem a Sim, manipulação. Tudo isso é com dependente químico. sim, E dentro das empresas tem muito usuário de droga, perfeito. né? Que ele mente, que ele manipula, né? Falta segunda-feira, sexta-feira, tá entendendo? Então não tem muita diferença, desvio de conduta. Sim, desvio de conduta. Mas aí o que a gente orienta, né? No caso, aquela empresa, ela tem os valores bem definidos. Sim. Entende? E tudo aquilo que fuja desses valores que a empresa ela tem bem definido, que fuja daquela missão que ela tem, não serve para estar lá, mesmo que seja o dono da empresa. Entende? Por quê? Porque para eu exigir algo dos meus funcionários, eu preciso ser, primeiramente, aquilo que eu estou exigindo. Eu não tenho como exigir algo de alguém que eu não estou fazendo. É impossível isso dar certo. Então, para que eu exija algo de alguém, eu primeiro preciso ser essa pessoa, eu preciso ser esse exemplo. É uma coisa que eu sempre falo, né? É uma questão de liderança. O exemplo não é uma forma de você liderar pessoas, é a única forma de liderar pessoas. Então, desvio de conduta, ele vai ter. Mas, geralmente, essas empresas que elas têm um desvio de conduta muito grande, elas arcam com as consequências disso, né? Assim como as empresas que elas trabalham de forma correta, elas também têm as consequências dessas ações. Então, tá tudo certo. Agora, se você tem os valores ali bem definidos, se você tem a sua missão bem definida e tá com a empresa direcionada para onde você quer, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mas me responda a respeito do trabalhar com o dependente químico. Tá, vamos lá. Dependência química, né? E aí a gente pensa em dependência química só como uma pessoa que é usuária de drogas, por exemplo, e não é só isso, né? Certo. São várias questões. Quando a gente pensa, usuário de drogas, pessoas que se alcoolizam em excesso, pessoas que fumam demais. Vem de uma família disfuncional. Sim, uma pessoa que tem até mesmo problemas psicológicos, que não conseguem se controlar diante das situações, tudo isso aí precisa ser trabalhado, né? Tudo isso aí está fora do normal. Roer unhas também é outro tipo de vício, né? A comida também é outro tipo de vício, né? Quando a gente não consegue se satisfazer ali com uma quantidade devida de comida. Então a gente precisa olhar para isso. E a gente precisa cuidar disso. Então, quanto mais direcionado, o que acontece? Se a gente tem valores dentro da empresa, mais uma vez, se a gente tem os valores da empresa bem definido, se a gente tem as regras dessa empresa bem definida, qualquer coisa que saia daquela regra, qualquer comportamento que saia daquela regra, a gente precisa tomar alguma medida, né? E saber quais são as regras que são as maiores regras, né? As que são menores ali, quais são as providências que eu vou ter que tomar diante de cada situação que acontece. Eu preciso ter tudo isso bem definido. A gente precisa ter essas regras e a gente tem que ser o primeiro, principalmente se a gente é o dono da empresa, a cumprir aquelas regras, senão o negócio não vai dar certo, não vai para frente. Marcelo, o papo tá bom, tá tranquilo. Eu tenho certeza que o telespectador está gostando. Mas nós vamos dar uma pausa, tomar um pouquinho de água e voltamos já. Portanto, não saia daí. Estamos em um momento repleto de incertezas econômicas e com a possibilidade de imprevistos. A saúde ou seus bens podem precisar de um socorro inesperado. Agora imagine seu crédito virar dinheiro. É só consultar seu app Banpará ou Banpará Consignado e solicitar o limite disponível. Libere seus créditos pelos apps. Banpará, rumo aos 60 anos. Mais de 1
milhão de pessoas capacitadas. Educação profissional para mais de 67 mil pessoas. 14 unidades fixas, 15 unidades móveis. Quase 1.500 empresas atendidas com serviços tecnológicos. Inovação, trabalho, futuro. A gente se orgulha de representar tanto para tanta gente. Senai. Educar para o trabalho é trabalhar pelo Pará. Sistema FIEPA, uma iniciativa da indústria paraense. Problemas com álcool e outras drogas, Espaço Nova Vida, especializado na prevenção e no tratamento da dependência química. Com uma equipe de profissionais com formação na área da dependência química, o Espaço Nova Vida trabalha a disciplina e a espiritualidade através da terapia cognitiva comportamental. Espaço Nova Vida. Informações 99983-0332 e 3229-3600. Hoje em dia nós temos a dependência da internet, nós temos a dependência de compras, nós temos o jogo patológico. Então, o que seria um comportamento dependente, de uma forma geral? É a consequência de qualquer comportamento, seja ele qual for, que me é danosa e mesmo assim eu continuo a fazê-lo. Dependência química envolve tanto o uso de substâncias psicotrópicas, remédios, medicações, como também drogas como maconha, cocaína, crack. Quando falamos de dependência é porque houve já um aumento de um consumo e também um descontrole desse uso em si. As pessoas, de uma certa forma, acabam perdendo o rumo de sua vida, acabam perdendo um pouco sua autonomia e vivem com a droga como se fosse uma bengala. Há um uso dependente mesmo daquela substância. Quando a gente vai abordar, quando ele fala a palavra dependência química, às vezes é uma coisa ruim porque fica muito o foco em cima da droga, em cima de um comportamento. Mas não, nós tratamos a consequência desse comportamento. Nós tratamos aquele sujeito que está fazendo um uso de uma substância específica ou várias substâncias, mas que perdeu todo um controle da vida social, perdeu o controle do trabalho, da sua rotina em si. O foco não fica só na substância, o foco é na pessoa. Lógico que nós abordamos as diversas substâncias de formas diferentes, mas a abordagem é sempre o sujeito e não a droga. A dependência química é uma doença que ela tem graus. Então, a gente imagina o sujeito dependente, aquele que a esse momento está na sarjeta. Aquele também é dependente. Mas existe o dependente que agora está trabalhando. Mas ele já tem um grau de dependência. E como é que a gente caracteriza essa dependência? É um conjunto de situações onde a gente vai ver na história da pessoa, por exemplo, aquela pessoa quando bebe, ela falta ao trabalho, gasta mais dinheiro do que deveria gastar, já não quer ter outros prazeres em outros setores da vida. Poxa, deixou de jogar um baba, deixou de sair com a família para jantar, só para estar em função do uso da droga. É aquela pessoa que percebe que tem que beber uma quantidade ou consumir uma quantidade cada vez maior da substância para ter o efeito que deseja. É aquele sujeito que faz, poxa, eu estou sem beber, eu me sinto mal, eu estou me sentindo agoniado, eu tenho que fazer uso da substância para que isso me dê algum tipo de alívio. É aquele sujeito que faz, olha, hoje eu vou beber apenas um copo, e quando menos percebe já está no 15º copo. É aquela pessoa que começa a ter problemas físicos ou problemas emocionais, ou seja, começa a ter uma hepatite, uma cirrose, uma gastrite, uma piora da depressão em função do consumo da droga. Esse conjunto de coisas caracterizam a dependência química. Mas assim, apenas a conscientização de que sou consciente de agora a droga me provoca esse prejuízo. Isso não faz parar, isso não faz com que ninguém pare. O que faz parar mesmo é a pessoa tomar a decisão de que vai usar ou não vai usar. E porque a consciência não muda comportamento, né? Porque se mudasse, aquela pessoa que sabe que se comer demais vai engordar, por isso ela para de comer. Sabe que todo mundo sabe que as consequências do uso compulsivo de qualquer tipo de droga, onde vai levar e mesmo assim continua usando. Todos são conscientes nesse sentido, né? Então,
Então, nós tentamos desenvolver aqui a autocrítica e também o poder de decisão. Você pode decidir encontrar novas saídas para você. Olá, gente. Estamos no segundo bloco do programa Nova Vida. E batendo papo com a Marcela, que ela é profissional em coaching empresarial. Como eu falei para você, o programa Nova Vida é de uma comunidade terapêutica, que é o Espaço Nova Vida, que trabalha na prevenção e no tratamento do dependente químico. Então, lógico que a gente não vai deixar de falar na questão do usuário de droga, do dependente químico. Então, eu te pergunto, o que você acredita que leva uma pessoa a se tornar um dependente químico? Ou de álcool ou de outras drogas? Eu acredito que os vazios, né? Geralmente a pessoa busca algo para preencher vazios que tem dentro dela. E isso a gente pode levar para vários sentidos. Às vezes a falta de um pai, às vezes a falta de uma mãe, às vezes a falta de alguém ou a falta de algo que a pessoa não sabe exatamente o que é. E aí ela acaba buscando a dependência química para preencher isso, preencher algo que nem ela sabe o porquê que ela está sentindo. Às vezes a própria ausência de sentimentos faz ela buscar isso para sentir a emoção, para sentir o prazer. Então, essa questão ela é colocada porque a pessoa ela vai tentando preencher vazios existenciais ou vazios que ela tem dentro dela, que ela precisa suprir aquilo de alguma forma. E ela acaba encontrando ali dentro dessa dependência, né? Dentro um falso prazer, né? Um falso prazer, né? Que são os prazeres imediatos que a gente chama, e não os de longo prazo. Né? Ela não pensa muito na consequência, ela só pensa em suprir aquela necessidade daquele momento que ela sente naquela hora. Agora, está na Organização Mundial de Saúde a doença da dependência química como uma doença crônica, tá? Porém tratável. Dentro da tua abordagem, existe cura para o dependente químico? Que existe cura para qualquer coisa que a gente queira, desde que a gente queira muito se libertar daquilo. Agora a gente precisa ser maior do que aquilo. Entende? A nossa vontade de curar, a nossa vontade de querer melhorar, ela precisa ser maior do que aquele sentimento, do que aquela vontade. Porque enquanto aquela vontade for maior que eu, não tem como curar. Né? Então, essa minha vontade de realmente querer curar, eu acredito que a gente pode tudo que a gente quiser, desde que a gente queira muito e que a gente faça por onde a gente consegue qualquer coisa que a gente quiser dentro dessa vida. Marcela, deixa eu fazer uma colocação para você. Eu tenho 30 anos que não uso droga, usei por 28 anos. Certo. Ponto. Há 30 anos eu venho vivendo só por hoje. Por que eu trabalho só por hoje? Porque eu sou a causa e a solução do meu problema, não do teu problema, Perfeito. do meu. Eu admiti a minha impotência perante a minha vida e perante minha droga de identificação. E as ferramentas que foram passadas para mim, na medida do possível, só por hoje eu coloco em prática. Esse papo que eu estou tendo com você aqui está me solidificando ao não usar droga hoje. Porque hoje é o primeiro dia do resto da minha vida em recuperação. Marcela, você acredita que qualquer pessoa consegue se libertar do vício, da dependência química, ou de álcool, ou de outras drogas? Qualquer pessoa, desde que ela queira se libertar desse vício. Desde que ela venha admitir, né? Que ela precisa primeiro aceitar a condição que ela está, né? Entrar na questão da recuperação e buscar melhorar. E o querer dela precisa ser muito maior do que aquela vontade de consumir aquilo. Que qualquer pessoa na vida consegue se libertar do que ela quiser, desde que ela queira muito e que ela consiga ser maior do que essas vontades imediatas. São tomadas de decisão. São tomadas de decisão. Todos os dias eu escolho dentro da minha vida. Ação, motivação. E não esquecendo do Papai do Céu, né? Marcela, você desenvolve o trabalho dentro das empresas, coach profissional, ponto. Certo. Algum profissional, algum funcionário já procurou você porque é um dependente químico? Pedindo ajuda?
dependente químico, especificamente em relação a drogas, não especificamente. Mas o que já aconteceu, no caso, foi de uma pessoa depressiva procurar depois do trabalho, do treinamento, e comentar a situação que ela estava passando, e aí sim a gente chega, né, com o dono da empresa e orienta que essa pessoa vai procurar um tratamento, até porque já era uma funcionária que trazia um retorno para a empresa, né, e antes do trabalho a gente tinha reclamado que ela estava decaindo, ele não entendia o porquê. Então, a gente orienta que faça esse tratamento ali em paralelo. Se a pessoa precisar se ausentar, que ela se ausente em determinado período, mas aí depois desse tratamento ela até fica grata e acaba trazendo mais retorno para essa empresa. Com certeza. Tamo junto. Gente, eu quero agradecer aqui a Marcela. Obrigado, filha. Tamo junto aí. Tamo junto. Nessa caminhada, né? Isso aí tem um coração bom, viu? Quando trabalha com o outro, porque se identifica. Essa que é a realidade. É verdade. Tá? Então, Marcela, eu gostaria que você desse agora seu contato para o nosso telespectador, aquele empresário que está precisando de um coach, de um profissional como você, para desenvolver trabalho dentro dessas empresas. Quais os contatos que você tem? Tá, pode entrar em contato lá pelo Instagram profissional, que é o @marcelafife, você pode chegar lá. Tá aí no rodapé, e aí dá para colocar no rodapé. E o telefone, que é 91, o DDD, e 980743556. E esse programa Nova Vida, todos os programas Nova Vida, nós colocamos em todas as redes sociais, tá? Mas, gente, programa Nova Vida, nós falamos aqui, são vários temas, com um único propósito, ajudar você que precisa. Eu sempre falo, principalmente a mamãe que está doente, a família disfuncional, né? Aquela família que tem um dependente químico de álcool, de outras drogas. Esse é o objetivo nosso. São 20 anos, né? Levando essa mensagem. Então liga para cá, ó, está aqui o nosso telefone. Procura conhecer melhor o nosso trabalho, nos visitando, né, aqui no Espaço Nova Vida, que fica aqui em Ananindeua, no bairro de Águas Lindas, entrando aqui pelo Conjunto Júlia Cefé. Tá? Peça informações sobre o nosso trabalho. Peça informações sobre a minha pessoa, Luiz Veiga. Eu sou diretor, sou presidente, sou membro fundador do Nova Vida. Meu passado é triste, mas hoje eu sou um exemplo de superação. Para você que está usando droga, para você que está sugando papai e mamãe, para você que perdeu o seu emprego em decorrência da droga, procura ajuda enquanto há vida. Está aqui o nosso telefone. Vem visitar aqui. Pede informação para a polícia, Ministério Público, para quem tu quiser, para quem você quiser. Aqui não tem milagre, mas nós temos uma equipe multidisciplinar, qualificada na área da dependência química. Nós temos um programa terapêutico dentro de uma abordagem psicossocial. Então, gente, aqui nessa Câmara, na terceira Câmara, mais uma vez, liga para nós. Gente, só por hoje. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida em Cristo em recuperação. Faça o mesmo, admita a tua impotência perante a tua vida e perante a tua droga de identificação e liga para cá. Jesus no comando. Até o próximo programa. Tamo junto. Programa Nova Vida. Oferecimento Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará. E Sistema FIEPA, uma iniciativa da indústria paraense.